pessoal, tudo bem? Vocês sabem que eu trabalho com Previdência Social há 12 anos, né? Com escritório, sempre atendendo essa demanda que é tão importante, que faz parte do direito social. E eu trouxe de lá para cá, de novembro para cá, novembro de 2019 para cá, algumas alterações da reforma da Previdência que foi aprovada lá no final de 2019, que impactou muito a vida do trabalhador brasileiro. Então, quem acompanha meu trabalho sabe que eu bato na tecla sempre do planejamento de aposentadoria, né? Verificar se consegue se aposentar com as regras anteriores, porque as regras novas foram muito ruins para o trabalhador e mudou muita coisa, né? Então, quem acompanha meus vídeos e meus textos e meu trabalho aqui nas redes sociais sabe a importância de fazer o planejamento de aposentadoria e sabe também a importância de você estudar o seu caso e comparar, aplicar, na verdade, todas as regras de transição trazidas pela emenda para ver qual regra de transição se aplica melhor ao seu caso. Você que estava quase se aposentando e não conseguiu porque mudou a lei, você tinha uma expectativa de se aposentar, uma expectativa de direito, e essa expectativa sua foi retirada, porque mudaram o texto da lei, mudaram a Constituição e você não conseguiu implementar todos os requisitos a tempo de pedir seu benefício. Então sobrou para você as regras de transição para ver qual que é a mais benéfica. E eu já falei aqui de todas elas quase. Falei da regra dos pontos, falei da regra da idade mínima e falei também da regra de transição do pedágio de 50%. Faltou eu falar então da quarta regra de transição, a última regra de transição trazida pela reforma, né? A última, mas não menos importante, que é a regra de transição do pedágio de 100%. Ora, o que significa isso, Dr. Leão Ferraz? O que eu devo fazer para conseguir me aposentar por tempo de contribuição aplicando essa regra? O primeiro requisito que a lei, né, que a nova legislação, que a emenda, na verdade, constitucional, traz sobre essa regra de transição é que ela exige uma idade mínima para a pessoa ter quando for requerer o benefício, tá? Então ela precisa ter 57 anos de idade no mínimo mulher e 60 anos de idade no mínimo homem. Então, primeiro requisito para aplicar a regra de transição do pedágio de 100%. Idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para o trabalhador homem, né? Do sexo masculino. E aí, qual que seria o segundo requisito, então, trazido pela emenda constitucional? O segundo requisito é que a pessoa complemente, né? Tenha, no momento de se aposentar, os 30 anos de contribuição se mulher e os 35 anos de contribuição se homem. Então ela exige, primeiro, a idade, 57 para a mulher, 60 para homem. E o tempo de contribuição mínimo de 30 para a mulher e de 35 para o homem. Ora, mas isso já não era o tempo mínimo que existia para se aposentar por tempo de contribuição, essa carência, né? Esse tempo de contribuição, na verdade, já não existia? Sim, existia. Só que aí a reforma trouxe o pedágio, que é o terceiro requisito. Então, além de exigir a idade mínima e esse tempo de contribuição, ela vai exigir que o trabalhador, que a trabalhadora, pague um pedágio. O que é esse pedágio? Esse pedágio, ele tem um período, ele é computado da seguinte maneira. Quando foi aprovada a reforma, em novembro, quanto tempo faltava para você ter os 30 anos se mulher e os 35 anos se homem? Faltavam 3 anos, por exemplo. Então, faltavam 4 anos, vamos por 4 anos. O que essa regra fala? Que quando você completar os 30 anos se mulher e os 35 anos se homem, você vai ter que pagar mais 4 anos. É o período de 100% do que faltava para você se aposentar, para você completar 30 anos se mulher e 35 anos se homem, quando foi aprovada a reforma lá no final de 2019. Então, tem que ver se essa reforma compensa para você ou não, se as outras reformas, se a regra de transição compensa para você ou não, se as outras regras de transição são mais benéficas. Mas caso essa seja mais benéfica, você já sabe. Terá que ter 57 anos de idade se mulher, 60 se homem, 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem, e pagar esse pedágio de 100% do que faltava para ter esse número que eu falei agora, quando foi aprovada a reforma. Ou seja, se para você faltava 3 anos e meio para se aposentar em novembro de 2019, para completar 30 e 35, mulher e homem,
você vai ter que pagar mais 3 anos e meio. Então, a mulher vai ter que contribuir por 33 anos e meio e o homem por 38 anos e meio. Depende de cada caso. Sempre vai ter que ver quanto tempo faltava para você completar 30 ou 35, 30 mulher, 35 homem, de tempo de contribuição, e pagar 100% do que faltava. Não é difícil de entender, mas essa regra nem sempre é a mais benéfica. Temos que analisar caso a caso e regra por regra, tá bom? Então é isso, planejamento da previdência, planejamento previdenciário é um requisito importantíssimo para quem quer se aposentar e ter um salário digno dentro do que contribuiu, e também desde que não deixe que a reforma prejudique tanto a sua expectativa de se aposentar. Planeje, coloque na ponta do lápis cada regra e veja qual delas cabe melhor ao seu caso. É isso. Volto a falar mais sobre novidades de previdência social a qualquer momento. Estou tentando gravar vídeos toda semana, a correria do escritório é grande, mas eu sempre estarei por aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana.